O ex-presidente Michel Temer comparou o tumulto do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília aos protestos contra a reforma presidenciária durante seu mandato. Ontem, num evento em São Paulo, Temer lembrou que, na época, as centrais sindicais mobilizaram protestos que culminaram em incêndios e tentativas de invasão ao Congresso. Abre aspas. Invadiram prédios agora em 8 de janeiro. Mas vocês se lembram que no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandavam 1.600 ônibus lá que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram carros, queimaram carros. 6 da tarde terminou tudo. Houve noticiário à noite e no dia seguinte, de manhã. Mas quando deu meio-dia, a imprensa me entrevistou e eu disse: se o episódio é de ontem, ontem é passado. Eu não falo do passado, vou falar do futuro, fecha aspas. Temer também comentou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Abre aspas. Embora haja tentativas, o fato é que não vão adiante. Não vão adiante porque não há clima no país. E convenhamos, golpe para valer, você só tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazer, fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. Os protestos, as manifestações a qual o ex-presidente Michel Temer se referiu nesse evento, que nós trouxemos aqui um trecho, ocorreu lá em maio de 2017. Eu lembro, nessa época, 8 pessoas foram presas, 49 feridas. E esse episódio foi muito lembrado por juristas, comparando os casos de 2017 ao que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, o que ocorreu em Brasília, atos de vandalismo e também de depredação de patrimônio público, e que todos esses juristas defenderam que eles deveriam ser enquadrados nestes crimes. Essa comparação aí desses dois eventos. Boa noite. Boa noite, Paula. Ana, querida, Silvio, a todos que nos acompanham. Vamos começar por partes, porque o depoimento do ex-presidente Michel Temer agora se junta de forma muito clara ao que concedeu tempos atrás o ministro da Defesa, José Múcio, e ao que disse também o ex-ministro da Defesa e do Supremo Tribunal Federal, acho que foi ministro da Defesa também, o Nelson Jobim. Todos eles são vozes experientes da República Brasileira, concordam que não houve nada do que a Justiça, no caso o Supremo Tribunal Federal, tenta colocar ou criar um clima em relação ao dia 8 de janeiro. Também em relação agora a essa questão do suposto golpe engendrado durante o governo de Jair Bolsonaro. A questão é que o golpe, quando golpe contra o Estado formado, não tinham tomado posse nem Lula, nem Alckmin. Mas que diferença faz quando você tem a sobriedade, primeiramente institucional e depois, obviamente, jurídica? Se bem que elas se confundem neste momento, e neste momento é bom que se confundam, porque nós estamos falando de defesa da República Brasileira, que só vai sobreviver, e da democracia do país, só vão sobreviver a República e a democracia se houver sobriedade institucional e jurídica. O que o ex-presidente Michel Temer está fazendo é exatamente isso. Ele se lembra do caso, obviamente, em que ele, em tese, foi vítima, ele era o presidente da época, desse caso, 2017, porque a comparação é muito clara. Só que ali tinha um governo funcionando. Naquele dia, não era nem um domingo, como foi o caso do dia 8. Tinha funcionários ali, você tinha um governo trabalhando naquele dia. Ou seja, aquele protesto conseguiu interromper o trabalho de muita gente num dia útil em Brasília. Foi mais grave por esse ponto de vista do que, por exemplo, o do dia 8. Ou seja, quando a gente vê agora o ex-presidente Michel Temer trazendo de novo esse assunto aqui à discussão, é para tentar recuperar o país deste nó que ele foi colocado por decisões arbitrárias, abusivas e completamente ilegais do Supremo Tribunal Federal, que se imiscuiu em praticamente tudo na vida presente brasileira. E concluo, o que chama atenção é que nós estamos desde o dia 8 até agora, e só recentemente, a exceção do José Múcio, que fala isso desde muito tempo, porque faz parte do governo e foi perguntado e deu essa resposta, que aquilo era uma horda, era uma bagunça, que sim, pessoas destruíram, e essas que forem identificadas no devido processo legal têm que responder por isso.
mas golpe não. Não dá para chamar aquilo de golpe. Mas durante todo esse tempo, muita gente que poderia ter dito lá atrás, olha, para com isso, porque isso aí vai levar o país a uma situação que é difícil de voltar. Felizmente que o façam agora. Mas parece que ninguém mais suporta esta narrativa que o Supremo se deu e que parte da imprensa brasileira e da sociedade brasileira abraçou de forma completamente irresponsável. Porque fatos são fatos e os fatos agora, na palavra do ex-presidente Michel Temer, não são esses que o Supremo está dizendo. São bem diferentes e são muito melhores do que eles querem fazer supor. Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Nas palavras do ex-presidente Michel Temer, ele disse que logo depois do episódio lá em 2017, ele foi entrevistado pela imprensa e ele disse, aspas, se o episódio é de ontem, ontem é passado, eu não falo do passado, vou falar do futuro, fecho aspas, para Michel Temer, trazendo aí um tom de pacificação à época, tudo que nós não temos visto desde o dia 8 de janeiro de 2023. Boa noite, Silvio. Michel Temer é um estadista, Paula. Boa noite, Adalberto Piotr, boa noite, Ana Paula, boa noite você que nos acompanha. Olha, Paula, eu pensei um pouco antes de usar a palavra que eu vou usar agora, mas eu acho que em determinados momentos é preciso ter coragem. O Brasil está diante de uma armação, é isso que está acontecendo. Nós estamos assistindo uma armação. Jamais houve tentativa de golpe de Estado. Não há nenhuma prova em tudo que a Polícia Federal exibiu até agora, em tudo que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes exibiu até agora e permitiu acesso, porque muita coisa é sigilosa, que configure um golpe de Estado. Não me venha com minuta de golpe impressa dentro do Palácio do Planalto, só faltou reconhecer firme em cartório. Eu já falei isso semana passada. Não adianta dizer que tinha um aparato bélico, que tinha amparo de dentro dos quartéis, porque não há materialidade, não há nada que comprove isso. As pessoas estão tentando empurrar uma narrativa com a ajuda das organizações Globo, goela abaixo, de uma sociedade que não aceita essa história. Então, nós estamos vivendo uma armação. É disso que se trata. E é preciso ter coragem, às vezes, para falar o que tem que ser dito. Eu imagino que a gente vai tratar um pouco mais desse assunto e depois eu entro em algumas nuances. Mas, finalizando, o presidente Michel Temer sabe o que ele está falando. Como Nelson Jobim, bem lembrado pelo Piotr, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Justiça e da Defesa, sabe o que está falando. Assim como José Múcio Monteiro foi líder dentro do Congresso Nacional, ele era do PTB, eu me lembro de José Múcio. Foi ministro do governo do PT, inclusive. Eles sabem o que eles estão falando.